Olá, que bom! Estamos iniciando mais um programa do nosso canal Reflexivo. Hoje vamos fazer, baseado no texto de Miguel Almir de Araújo, uma diferença entre o professor instrutor e o professor educador. Olha, eu recomendo, mas é depois da vinheta que retornaremos. Aguardem! Vamos então a este textaço. O professor instrutor e o professor educador, por Miguel Almir de Araújo. O professor instrutor cumpre obrigações. O professor educador celebra paixões. O professor instrutor superestima o quantitativo, instrumentaliza para o ter que tende à coisificação e à mercadejação do humano. O professor educador realça a busca do qualitativo, da globalidade do ser, da dignidade e da beleza humana. Conduz a vocação, a voz do coração. O professor instrutor assume a função de mero transmissor e reprodutor dos saberes instituídos, submetendo os indivíduos aos ditames estabelecidos, ao adestramento e à domesticação. O professor educador passa pelo já instituído e busca instituir novos saberes e sentires, procurando rasgar os papéis e as máscaras que empacotam e escondem, instigando a autenticidade, o espírito criador e transgressivo. O professor instrutor repete todo dia os mesmos cacoetes e recursos metodológicos na cadência decadente das rotinas emboloradas e desencantantes. O professor educador reinventa permanentemente seus procedimentos, renovando-se e reencantando-se com o aprendizado vigoroso de cada experiência vivida. O professor instrutor considera-se detentor do saber, pretensamente pronto e acabado. O professor educador concebe-se aprendiz inacabado dos fluxos do cotidiano. O professor instrutor circunscreve-se na geometria do tempo linear do Cronos. O professor educador descortina-se pelas curvas do tempo dinâmico de Kairos. O professor instrutor dá aulas previsíveis, insípidas e frias. O professor educador tece aulas imprevisíveis, abertas ao fluxo das aventuras, ruminando o saber com sabor, convertendo-as em vivências vívidas e encantantes, em constantes ritos de iniciação e de renovação dos pensares e sentires. O professor instrutor percorre os caminhos já feitos do ordinário, mais fáceis e cômodos. O professor educador ousa as veredas ainda não trilhadas, mas desafiantes e difíceis, inaugurando caminhos novos extraordinários. O professor instrutor tende a reduzir as salas de aula em celas de aula, aprisionantes e cinzentas, em que reinam a tristeza e o desprazer. E a vida, os sonhos são mortificados. O professor educador converte as salas de aula em espaços abertos e multicoloridos, em que vicejam a alegria e o prazer, e a vida, os sonhos são vecejados em espaços de celebração da vida. O professor instrutor obedece aos receituários das liturgias mecânicas e cristalizadas com suas normas e ordens asfixiantes. O professor educador ultrapassa as receitas desodorizadas e move-se pelas buscas dinâmicas das transformações constantes e emancipadoras entre ordem e caos. O professor instrutor transmite saberes. O professor educador rumina saberes e busca sorver sabedorias.
O professor instrutor erige suas práticas pedagógicas com lógicas monológicas, metálicas e excludentes. O professor educador fundamenta-se em lógicas dialógicas flexíveis e includentes. O professor instrutor dita conteúdos para que os alunos copiem e assimilem de modo reflexo. O professor educador problematiza conteúdos para que os alunos reflitam e compreendam criticamente. O professor instrutor encampa modelos uniformes lastreados em certezas fixas. O professor educador articula múltiplas referências fundadas em possibilidades abertas, em incertezas. O professor instrutor privilegia o logos, a cognição, a mente. O professor educador entrelaça logos e eros, cognição e intuição, mente e corpo. O professor instrutor reduz-se aos muros, muralhas da escola, da sala de aula. O professor educador transpõe esses limites, transpassando os horizontes expansivos do cotidiano movente da vida. O professor instrutor professa voto de fidelidade às alianças cultuadoras das burocracias que tendem à domesticação e à subjugação. O professor educador concebe a necessidade mínima de burocracia, sendo esta mero instrumento que deve estar a serviço dos direitos e liberdades fundamentais do ser humano. O professor instrutor busca as competências técnica e teórica, a inteligência cognitiva. O professor educador busca as competências técnica e teórica, mas principalmente as competências éticas e estéticas, as inteligências cognitiva, intuitiva e emocional. O professor instrutor tende à intolerância e até ao abuso de poder, fala muito e quase não escuta. O professor educador prima pelos princípios da tolerância, da ética, da solidariedade e da escuta sensível. O professor instrutor prima pelos vãos do ter, o professor educador prima pelos desvãos do ser. O professor instrutor busca a reluzência das performances externas dos indivíduos. O professor educador passa pela exterioridade como caminho que conduz às dimensões mais profundas da interioridade do ser, ao autoconhecimento. O professor instrutor acomoda-se nas linhas retas e regulares das planícies. O professor educador aventura-se pelas curvas e acidentalidades das montanhas. O professor instrutor habitua-se à rotina das tartarugas e das galinhas que rastejam e ciscam a superfície da terra. O professor educador, como a águia, nutre-se das energias da terra e alça seus voos bailantes pelos ermos do incomensurável. O professor instrutor privilegia o desenvolvimento das dimensões mais instintivas que traduzem os aspectos mais materialistas do ser humano, as quais, isoladas, fomentam o espírito da competição e de arrogância que desembocam em brutalização e barbárie. O professor educador assume as múltiplas dimensões do humano, passando pelo instinto e atingindo o coração e o espírito de fineza, fomentando a solidariedade e a amorosidade. O professor instrutor confina o humano apenas à esfera do material físico, do imediato e do visível. Pedagogia do São Tomé. O professor educador educa para a imanência e para a transcendência, para o invisível, para os valores humanos, a espiritualidade. Faz tempo que eu tenho lido um texto tão profundo, tão lindo e tão esclarecedor. Para você que é educador, de escola e de família, o que motiva você a ser um educador? A nossa maior esperança é que todos os educadores
combatam a arrogância, alimentem a humildade e estudem mais o ser humano. Entendam mais a psicologia infantil, psicologia da adolescência, a psicologia da aprendizagem. Não vamos conseguir construir uma sociedade mais justa, mais ética, mais feliz, se não fizermos uma profunda reflexão às nossas práticas pedagógicas. Claro, insiro aqui o grande número de conteúdos desnecessários e o nosso pouco conhecimento sobre ser humano. É esta nossa reflexão de hoje. Espero que você volte este vídeo várias vezes e encontre o que mais te toca no professor educador. Até o próximo.